Quem é que não gosta de dar e receber presentes? Esta é uma das tradições nesta época do ano. Como o comércio fica movimentado, nem sempre é possível escolher com calma. O que fazer então quando o presente não agrada ou simplesmente não serve? Será que sempre é possível trocar? E se a pessoa já comprou o produto há mais tempo e só agora entregou? O programa Artigo 5º de hoje vai te ajudar a entender melhor quais são os nossos direitos quando o assunto é a troca de produtos. A Constituição Federal estabelece que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então vamos saber agora o que diz a lei, quais são os direitos garantidos para os consumidores. Eu converso com Karen Popov, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF, e também com Helena Nariucci, especialista em Direito do Consumidor. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Karen, essa é a época que o comércio mais fatura? Essa é a época do ano que mais se vende pelo Natal, pelo período de confraternização, pela data do Natal em si e também pelas festas, né, de confraternização que você tem nos seus ambientes profissionais, acadêmicos. Então as pessoas compram muito, o volume de vendas é o maior do ano, seguido de perto somente pelo Dia das Mães. Doutora Helena, e o consumidor ele tem que fazer as contas direitinho ali para comprar só o que pode, depois não ter problemas no futuro? Ah, com certeza. Quando a gente fala em Natal, todo mundo quer dar uma lembrancinha para o amigo, para o parente, mas é sempre muito importante, porque logo após o Natal vem escola, férias escolares, os impostos, né? Geralmente IPVA, demais impostos que muitas vezes pesa realmente no bolso do consumidor. Então é muito importante fazer as contas sim. E a gente sempre vê, né? Vai uma lembrancinha, não se esquece, mas não necessariamente um presente de altíssimo valor. E na correria de fim de ano, nem sempre a gente consegue comprar todos os presentes do jeito que quer ou do jeito que agrade a quem vai receber. E aí a solução é trocar o que não serve ou que você não gostou muito. Mas ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre as lojas são obrigadas a fazer a troca. Vamos conferir a reportagem. Roupas, sapatos e eletrônicos estão na lista de desejos de presentes dos brasileiros nesse Natal. Mas o que fazer se o presente não agradar ou não servir? Muitas vezes fica pequeno, muitas vezes fica grande, né? Aí tem que trocar, né? Eu peço à vendedora para colocar um papelzinho para trocar. Eu acho que a loja tem que trocar sim, porque isso aí já é um direito do próprio consumidor. Muitas pessoas acham que as lojas são obrigadas a fazer a troca, mas não é bem assim. O Código de Defesa do Consumidor determina que produtos comprados em lojas físicas só devem ser trocados em caso de defeito. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que o direito ao arrependimento, em que o comprador pode devolver o produto ou trocar no prazo de 7 dias, só é válido para compras feitas à distância, ou seja, pela internet, catálogos ou telefone. Já compras feitas no comércio tradicional, a loja não é obrigada a fazer a troca do produto, se não tiver defeito. A exceção se dá apenas quando é feita uma promessa ao cliente. Como não é uma obrigação, eles podem criar as próprias regras para a troca do produto. Então, quando a gente compra o produto, é sempre bom a gente questionar, ficar atento a essas regras, porque posteriormente, se não forem cumpridas, eles podem se negar a trocar o produto. Apesar de não serem obrigadas a trocar produtos que não têm defeito, muitos comerciantes adotam a prática para atrair os clientes. Um exemplo é esta loja de cosméticos em Brasília. A gente realmente faz as trocas sem grandes exigências, sem maiores burocracias. A gente realmente quer o nosso cliente completamente satisfeito. Doutora Karen, não é uma obrigação, mas é uma prática bem recomendável, essa de trocar o produto que não serviu ou que não agradou, não é mesmo? Sim, não é uma obrigação. O Código de Defesa do Consumidor não traz nenhum artigo que delimite sobre isso, mas é uma praxe, é uma liberalidade da empresa, do comércio, fazer essa troca. E é interessante também, que quanto mais satisfeito o cliente, mais ele volta à loja, né? Nós já sabemos disso. Então, eles costumam fazer a troca de produtos, mesmo que não tenham vindo com defeito, porque a obrigatoriedade é do produto vendido com defeito. Mas se o produto não serviu ou não agradou,
ou de alguma forma não satisfez aquela pessoa que recebeu, ela vai até a loja e pede a troca. Agora, para não ser pego de surpresa, doutora Helena, é bom o consumidor se certificar de que aquela loja adota essa prática que nós estamos falando aqui, né? É bom ele sempre perguntar, não é mesmo? Com certeza. É uma das primeiras informações, principalmente se for presente. A partir do momento que o consumidor questiona e a empresa, o comércio, né, o comerciante, fornecedor, ele diz que vai trocar, então ele está fazendo uma promessa. Aí existe a obrigação da troca. E é recomendável pedir para colocar um cupom de troca ali, como uma das entrevistadas falou que faz, doutora Helena? Sim, a dica que a gente dá é sempre pedir. Seja um cupom, algumas lojas têm adotado uns cupons, inclusive sem valores, porque é presente e é indelicado a gente dar um presente com o valor. Pode pedir também carimbo, muitas vezes carimbo, algumas outras vezes a empresa ela bate o carimbo na própria etiqueta, quando a gente pensa em vestuário, né? Se for um sapato, geralmente bate o carimbo na caixa, eletrônicos também na caixa, mas é sempre importante que o consumidor peça essas informações por escrito. Porque se por acaso a loja descumprir a obrigação, o consumidor tem o comprovante para fazer a sua reclamação. Pois é, doutora Karen, a doutora Helena falou uma coisa aqui interessante, a etiqueta do produto. Quais são os cuidados que o consumidor ou quem recebeu o presente ali deve ter para poder garantir que esse produto possa ser trocado? É bom que ele esteja na embalagem, por exemplo, evitar mexer na etiqueta? Na verdade, quanto mais preservado esteja a embalagem, o formato, né? Quanto menos rasgadinho, destruidinho esteja o presente e a sua embalagem, melhor. Porque garante que ele não foi utilizado. A pessoa não se viu satisfeita, mantém a etiqueta, mantém na própria embalagem original e retorna à loja para efetuar a troca. E no caso de promoções e pontas de estoque, doutora Helena, qual geralmente é essa prática? Há trocas também? Bom, a prática no nosso mercado nacional é que as peças em promoção ou em ponta de estoque não são trocadas. Geralmente, né? Mas é primordial que o consumidor questione, porque se ele questionar e houver essa promessa, aí terá que haver a troca. E geralmente qual é o prazo para a troca de presentes? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver aqui. Eu gostaria de saber se, dependendo do produto, se for um eletrodoméstico ou uma roupa, existe diferença no prazo da troca? Doutora Karen, tem diferença no prazo de troca aí, dependendo do tipo do produto? Não. O prazo de troca é o mesmo e aquele prazo de troca é o prazo que a loja concede, pela liberalidade dela. Então, o prazo é o mesmo, para produtos sem defeitos. E geralmente qual é esse prazo? Varia de loja em loja, eles pedem uma semana, até 15 dias. Geralmente são 15 dias para troca. Agora, doutora Helena, muitas vezes a pessoa ganha o produto ali certinho, principalmente se for um eletrodoméstico, e ele está funcionando bonitinho, começa a apresentar defeitos. Aí a loja é obrigada a trocar ou simplesmente tem que providenciar o conserto? Essa é uma pergunta muito importante, nós precisamos esclarecer. Por quê? Se o consumidor recebeu o produto, né, ou mesmo comprou, né, o produto, e por acaso o produto apresentou defeito, é necessário que haja uma investigação com relação ao defeito desse produto. Então, o consumidor ele não tem como chegar na loja com a geladeira ou com o telefone, vamos pegar um telefone que é mais fácil de transportar, né, e exigir um outro aparelho, né, a troca imediata. Ele vai ter que levar na assistência técnica, a assistência técnica vai investigar, constatando o defeito, aí o consumidor tem a liberdade de escolha. Ou que se conserte o produto, se devolva os valores que foram pagos por esse produto, ou que se troque por um produto novo, similar, de igual valor, né? Agora, é importante que a gente esclareça que não é qualquer tipo de defeito que é trocado, porque muitas vezes tem um mau uso por parte do consumidor, e é por isso que o nosso código, que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem o condão de proteger o consumidor, mas ele precisa equilibrar a relação fornecedor-consumidor. Então, por exemplo, o celular caiu. Se o celular caiu, foi mau uso. Não existe a obrigação da loja em trocar aquele produto com defeito. E é muito importante a gente lembrar que nesses prazos, né, de constatação de defeito, o consumidor, quando ele constata o defeito, ele tem 30 dias para requerer a troca, se for bens não duráveis,
ou 90 dias no caso de bens duráveis. Bens duráveis, a gente pode falar de uma geladeira, um telefone, um carro. Bens não duráveis são produtos perecíveis, né, que perecem de uma forma mais célere. Se for um defeito oculto, que é aquele que não é de fácil constatação, aí o prazo ele é diferenciado. E dentro do prazo de troca, você pode trocar por qualquer produto ou até adiar essa troca? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. Caso o consumidor, na hora da troca, não gostar de absolutamente nada, o lojista pode fornecer um cupom para uma compra futura? Doutora Helena, essa é uma prática comum no mercado? Ela é um pouco incomum. Geralmente, o consumidor acaba, ao se dirigir à loja para tentar a troca, ele acaba gostando de alguma coisa e levando, e dependendo do atendimento, dependendo da qualidade, muitas vezes ele se fideliza. Mas se chegar à situação efetiva de não encontrar nada para que satisfaça o desejo daquele consumidor, é possível sim que o lojista ele dê o que a gente chama de voucher, né, para a compra futura, sim, respeitado, claro, o prazo que vai ser combinado entre o consumidor e o fornecedor. E o lojista, doutora Karen, pode condicionar ali aquela troca a determinado tipo de produto, ou a pessoa pode trocar por um mais caro e pagar a diferença, por um mais barato e pegar outros produtos? O que as lojas costumam fazer? A pessoa foi presenteada e se a loja concede essa liberalidade, né, de troca do produto, muitas vezes a loja permite tanto um valor maior, o valor menor eles não costumam reembolsar o dinheiro, porque o produto já está pago, na verdade. Então, o que eles fazem? Como você não pode ter um enriquecimento sem causa de nenhuma das partes, se o produto for mais barato, a pessoa compra leva alguma outra coisa de menor valor até atingir o valor da compra. Se o produto for de valor maior, a pessoa acrescenta o valor que falta e leva o produto. Geralmente é assim que é feito. E isso é uma prática que atrai os clientes saem satisfeitos e clientes satisfeitos costumam voltar às lojas. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre os direitos do consumidor quando é necessário trocar um presente. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Helena Lariuti, especialista em Direito do Consumidor, e também com Karen Popov, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF. E uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, mostrou como os brasileiros se prepararam para as compras deste fim de ano. 41% dos consumidores afirmaram que iam recorrer a lojas online. 8 em cada 10 destes consumidores disseram que iam comprar na internet ao menos a metade dos presentes. 15% deles declararam que a opção ia valer para todos os presentes. Doutora Karen, a internet cada vez mais conquista aí os consumidores? Conquistando todos os consumidores brasileiros. Pela praticidade de você comprar sem sair de casa, pela praticidade do recebimento do produto na sua própria residência. Então, são vários fatores que levam o brasileiro a cada vez mais comprar pela internet. E aí é preciso também redobrar os cuidados, né, doutora Helena? Saber direitinho onde está comprando, né? Ah, com certeza. A gente sempre orienta os consumidores a fazer pesquisas em sites, nos próprios sites do Procon, consumidor.gov, Reclame Aqui, que são sites comuns de pesquisa justamente para evitar cair em fraudes. Porque ao mesmo tempo que tem várias facilidades, aumenta-se consideravelmente também os riscos. E observar tudo o que está sendo efetivamente contratado. Porque muitas vezes, no momento próximo de finalização da compra, sempre aparece um quadradinho vermelhinho ou amarelinho para clicar e acaba comprando um produto que efetivamente não estava querendo comprar. É uma garantia estendida ou algo, um cartão, que se coloca muito cartão, e aí o consumidor acaba que só vai verificar efetivamente algo que ele não queria comprar no momento que vai pagar a conta no cartão de crédito.
É possível, claro, né, fazer a reclamação, pedir o ressarcimento, né, fazer reclamação junto aos órgãos de fiscalização, como o PROCON, né, e outros órgãos, dependendo da cidade, do município, não tem PROCON, a Defensoria Pública. Fazer a reclamação para que, claro, né, numa investigação, o órgão fiscalizador multe aquela empresa que age de má fé. Mas para evitar o problema, para evitar a dor de cabeça, é interessante estar sempre muito atento. E como é a regra para a troca de presentes comprados pela internet? Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos ver. Não gostei do produto comprado pela internet. O dinheiro pode ser devolvido ou apenas trocado por um produto, ou o frete pode ser ressarcido. Doutora Karen, como é que funcionam as trocas de produtos comprados pela internet? Pela internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor traz o artigo 49, em seu artigo 49, o direito de arrependimento. Esse é um direito exclusivo para compras feitas ou pela internet, ou por telefone, ou por catálogo, por qualquer meio que você não visualiza o produto a ser levado para sua casa. Então, o que acontece? Você tem 7 dias para se arrepender da troca. Ou não gostou, ou não era aquilo que você queria. Por qualquer motivo, você tem 7 dias para se arrepender. E dentro desses 7 dias, se acontecer o arrependimento, você faz a troca, inclusive sem nenhum ônus para o consumidor. Essa troca é toda paga pelo fornecedor, pela empresa que lhe vendeu o produto pela internet. Mas se chegou, por exemplo, e o tamanho não serviu, aí a pessoa tem que arcar com frete? Como é que funciona? Você faz a troca tranquilamente e o custo da troca é arcado integralmente pelo vendedor, pela empresa que lhe vendeu pela internet. E, por exemplo, se a loja, ela trabalha com lojas parceiras, a loja vendeu ali e outra loja que entrega, funciona da mesma forma as trocas? Da mesma forma. Vendas feitas pela internet, elas são de fácil troca. E vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode rodar. Caso a pessoa seja presenteada em sites de compras coletivas, ele pode solicitar a troca? Doutora Helena, como é que funciona em site de compras coletivas? É diferente? Bom, o site de compras coletivas, ele tem algumas particularidades, porque a gente está falando de promoções, né? E só se ativa a promoção quando efetivamente um certo número de pessoas compra. Então, tem compras, por exemplo, promoções que para serem ativadas precisam de 50 consumidores comprando, 100 consumidores comprando. Então, geralmente não se aceita troca de cupom, porque quando há o presentear, não se presenteia um produto, se presenteia um cupom e esse cupom ele vai se transformar em algum tipo de produto. Então, geralmente não há essa possibilidade de troca do que a gente chama de cupons, né, dos sites de compra coletiva. Eu digo geralmente porque dependendo da política, pode ser que o consumidor consiga, ele entre em contato, ele negocie, né? Então é possível que haja uma negociação no próprio estabelecimento, justamente naquilo que a doutora já falou antes, né, do bom relacionamento e da fidelização do cliente. E eu gostaria também de aproveitar e complementar o que a doutora Karen brilhantemente destacou com relação ao direito de arrependimento, né, que esse prazo de 7 dias, ele se inicia do momento em que se recebe o produto no endereço indicado. Né? Não é do momento que finaliza a compra, porque muitas vezes a gente vê alguns fornecedores... Às vezes o frete demora mais tempo para chegar ali. Exatamente. Então, esse prazo ele se inicia a partir do momento que se recebe o produto, que se entrega o produto naquele endereço. E aí tem uma outra dica que é importante. Se o produto foi entregue no endereço em que tem um porteiro, não é do dia que a pessoa chegou na portaria e buscou, é do dia que o porteiro recebeu. Então, é necessário ficar atento, e são 7 dias corridos, não são 7 dias úteis. Agora a gente está voltando a falar um pouquinho das compras coletivas aqui, muitas vezes são produtos também, que podem ser comprados, ou um álbum de fotografias, algum tipo de produto. Aí nesse caso vale a troca se não serve, por exemplo? Bom, é um presente e é uma promoção. Isso vai depender muito daquilo que está lá no site de compras coletivas, as regras que foram estabelecidas.
né? A partir do momento que o consumidor ele adquire aquele produto, ele vai ter que verificar essas regras. Como a gente já tem trabalhado ao longo do programa, a troca não é uma obrigação, né? Uma livre negociação entre fornecedor e consumidor. Se não tem essa regra, né, no momento em que se está adquirindo aquele produto, aquele voucher no site de compras coletivas, não tem essa obrigação, porque efetivamente você está comprando, mas você está comprando uma promoção. E será que as pessoas têm o costume de trocar presentes que ganham? A nossa equipe foi às ruas para saber o que acontece quando elas não gostam do que recebem ou o tamanho não serve. Como é o atendimento nas lojas? Vamos conferir juntos as opiniões. Normalmente você não tem o mesmo atendimento quando você vai trocar um produto do vendedor, mas você consegue fazer a troca. O atendimento assim, na loja que eu fui foi até bacana, assim, não teve tanta obstrução de nada. Fizeram a troca com tranquilidade, só pediram a nota, o cupom fiscal, mas foi bem tranquilo. É meio constrangedor, porque vai da intenção da pessoa, né? Aí, às vezes, se for por tamanho, é tranquilo, mas se for por uma coisa que você não goste, é constrangedor trocar. Eu já recebi, não gostei, mas eu não fiz troca. Porque foi algo, eu vi como se fosse algo simbólico, aí eu decidi ficar com o presente mesmo não gostando. Qualquer coisa que eu ganho, eu recebo com muito carinho, então eu não tenho que ficar trocando porque eu não gostei da cor, porque não gostei de alguns detalhes. Então é isso. Então sempre deu certo. Esse aí deu sorte, porque sempre dá certo, né? Agora, um presente nem sempre a gente acerta. As pessoas também têm que pensar nesse simbolismo, como disse o entrevistado aí, doutora Helena. O presente, além, claro, da matéria, né? Ele tem muito a questão do sentimento, a questão do simbolismo. E muitas vezes isso é levado em consideração, por isso que é tão importante, né, quando se tem esse carisma, né, entre consumidor e fornecedor. Por quê? Porque aquele presente, quando um consumidor ele chega numa loja para trocar um presente, ele está indo ali justamente porque não serviu, ou é uma cor que ele não usa, ou é algo que realmente não usa. Mas existe um carinho, existe uma representatividade. Se o fornecedor souber cativar esse consumidor, ele vai fidelizar. E aí também ele não perde toda aquela graça do presente, né? Porque se ele vai trocar e é mal atendido, ele já sai insatisfeito, né? Com certeza. Sai insatisfeito, não retorna àquela loja para comprar algo para si, né? E muitas vezes acaba que a ideia do produto, efetivamente, né, desse simbolismo do presente, acaba que fica prejudicada. E a propaganda negativa para as lojas é pior do que qualquer propaganda, né, doutora Karen? Pior de todas as propagandas é a propaganda feita pelo consumidor, por alguém que você conhece e confia e respeita e que não indica aquele fornecedor, aquela loja, aquela empresa para você voltar e você não volta, o consumidor não costuma voltar mesmo. Fica aí a dica para as lojas, né? Sim. Agora, um consumidor, ele falou ali que pediu uma nota fiscal. A loja pode pedir, porque muitas vezes no presente você não entrega a nota fiscal junto, né? Como é que fica? As pessoas, não, assim, nós não costumamos entregar o presente com o valor que ele custou. Até porque, como a doutora falou, o presente tem um simbolismo. O presente representa um afeto. A gente não dá presente sem afeto. O presente vem junto com o afeto. E o afeto e a nota fiscal, eles não costumam andar juntos. Mas, para que a gente evite esse constrangimento e para que você não se sinta constrangida de entregar esse presente com o valor que você pagou por ele, as lojas, eles ou colocam alguma etiqueta, alguma coisa para facilitar a troca, sem que a pessoa saiba o valor. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria saber as dicas finais de vocês para quem ainda quer trocar o presente, comprou, não gostou, deu de presente, a pessoa não gostou. Doutora Helena. Bom, a gente sempre dá a dica no sentido de, quando for fazer essa troca, primeiro tem que observar o tempo, né? Porque nesses cupomzinhos, ou o próprio vendedor, ele diz qual é o prazo que se pode fazer a troca. Observar se é possível fazer a troca em estados diferentes da mesma loja, que a gente chama, né, as franquias, mas principalmente
ficar atento efetivamente, né, se o produto existe algum defeitinho ou não, porque quando existe algum defeito no produto é obrigação a troca e não simplesmente uma opção ou um combinado. E para as lojas deixarem os consumidores satisfeitos, quais são as dicas, doutora Karen? Facilitem a troca. Facilitem a troca. Na hora de entregar, a coisa importante da loja é perguntar, é presente? Este artigo é um presente? E se o consumidor diz sim, ele separar, fazer um embrulho de presente e etiquetar a possibilidade de troca, o cupom de troca. Porque você vai facilitar a vida do cliente, se for necessária a troca, e também da própria loja, que não vai ter problema de ficar conferindo nota fiscal. Bom, antes de encerrar o programa, eu queria aproveitar para desejar para vocês também um Feliz Natal, um ótimo 2020 que vem por aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E eu agradeço também a sua companhia e aproveito para desejar Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Se quiser sugerir um tema para o nosso programa, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever o artigo 5º no site da TV Justiça ou acompanhar a nossa programação no canal do YouTube. Até o próximo programa. Tchau!